Sabe, tem uma arquitetura invisível super silenciosa e extremamente eficiente governando o comportamento humano nesse exato momento. Ela tá literalmente em toda parte. O tempo todo. Tá no formato da cadeira de um restaurante, na ordem em que as comidas são servidas, no design de uma moeda e até na forma como um problema de matemática é impresso numa folha de papel para uma criança. É o tipo de coisa que a gente interage sem nem registrar. Exato. A grande maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber esses mecanismos, tipo, quase como se o mundo fosse só um pano de fundo passivo, sabe? E é exatamente por não enxergar essa estrutura que a gente acaba criando mitos. Com certeza. E acho que um dos maiores mitos que a gente tem é a figura do autodidata. A gente costuma pensar no autodidata como uma criatura mitológica, alguém com uma habilidade mágica de absorver informações do ar, como se fosse uma esponja. Essa imagem da esponja é muito sedutora, né? Muito. Aquela ideia romântica de que basta sentar, abrir um livro de física quântica e, do nada, plim, a genialidade acontece. Mas ela é profundamente imprecisa do ponto de vista de como o cérebro e o comportamento operam de verdade. O que uma análise comportamental rigorosa revela e sobre a análise do comportamento aplicada mostram bem isso, é que a autonomia no aprendizado não tem nada a ver com mágica ou com um dom inato. Não é um superpoder. De jeito nenhum. Trata-se do domínio absoluto de processos autoinstrutivos. É uma habilidade que é construída de forma muito sistemática. Uma pessoa autônoma no aprendizado sabe buscar as fontes corretas, ela tem um autocontrole afiado para seguir regras que ela mesma criou. Faz todo sentido. E ela sabe avaliar quando estagnou. Mas o ponto central aqui, e que quebra totalmente o paradigma, é que tudo isso ocorre numa interação constante com o ambiente. Ou seja, ninguém aprende num vácuo. Exatamente. O aprendizado é o organismo respondendo a estímulos do mundo externo e reorganizando a própria forma de agir. E é exatamente para desconstruir essa mecânica de como o aprendizado e o comportamento realmente acontecem que a gente vai fazer esse mergulho profundo nesses conceitos hoje. A nossa missão aqui é entender essa engenharia toda. Isso mesmo. Porque a premissa é fascinante. O comportamento não é só uma ação isolada que brota do nada dentro da cabeça de alguém. Ele é, por definição, uma interação entre o indivíduo e o ambiente. E para entender isso na prática, eu quero começar com um desafio do mundo real, lá na base do ensino. Vamos lá. O estudo traz o caso da Ana. A Ana tem 11 anos, tem síndrome de Down, está no 6º ano do ensino fundamental e esbarra numa barreira muito específica. Ela não consegue realizar operações de adição com 2 dígitos. Isso, ela não consegue de jeito nenhum. Ela confunde os sinais de adição e subtração e não entende o valor posicional dos números. E aí, diante de um bloqueio desses, a tendência natural de muitos educadores ou até de pais tentando ajudar em casa seria simplesmente colocar a Ana sentada e forçar a repetição, né? A famosa força bruta. Exato. Fazer dezenas de contas até a mecânica, sei lá, entrar na cabeça por osmose. Ok, vamos desempacotar isso. Por que essa abordagem é tão problemática e como a análise do comportamento faz diferente? O que é fascinante aqui é que essa abordagem clássica da repetição foca naquilo que a gente chama de comportamento objetivo terminal. Tá, e o que seria isso na prática? Significa que o professor olha lá para o final da linha, que é a conta de adição de 2 dígitos resolvida, e exige que o aluno execute logo aquilo. Mas a análise do comportamento aplicada exige a desconstrução desse caminho através de algo chamado programação de ensino. Programação de ensino? Isso. A premissa é simples, mas é muito poderosa. Se o aluno não consegue chegar ao topo, a culpa não é do aluno. A culpa é da escada? Exato. É a escada que está sem os degraus intermediários. Não se pode ensinar a adição de 2 dígitos diretamente para Ana se os comportamentos objetivos intermediários não tiverem muito bem consolidados. Mas peraí, se a ideia é fazer ela somar 12 mais 8, o primeiro passo não seria apenas ensinar uma regrinha mnemônica? Tipo, decorar que a cruzinha significa colocar mais coisas? Por que é necessário ir tão fundo nesses degraus intermediários? Porque decorar a cruz é um comportamento verbal superficial, não é compreensão matemática real.
Se a Ana confundiu sinais, o primeiro degrau, o pré-requisito absoluto, é estabelecer o controle de estímulo básico. Que seria diferenciar visualmente os sinais. Isso, diferenciar visualmente e conceitualmente o sinal de mais do sinal de menos. Não se avança 1 milímetro enquanto o ambiente visual dela não for totalmente claro quanto a isso. Mas a escada vai bem mais fundo, sabe? Como assim? Antes de somar, a gente precisa garantir a compreensão da relação numeral-quantidade. E é aqui que a gente entra na mecânica real do aprendizado. Aham. Não basta reconhecer o desenho do número 3. O cérebro precisa entender que aquele símbolo bidimensional, que é arbitrário, corresponde a uma quantidade física no mundo real. Tipo 3 carrinhos, 3 maçãs. De 2 dígitos, ela precisa dominar o valor posicional no espaço bidimensional. Ah, entender por que na estruturação do cálculo o número 12 fica na linha de cima e o 8 precisa ficar alinhado embaixo da unidade e não solto pela folha de qualquer jeito. Perfeito. Nossa, isso me leva a uma dúvida sobre a mecânica desse ensino todo. Como exatamente se constrói essa fundação neurológica e comportamental onde um rabisco no papel, que é o número 3, passa a significar 3 coisas de forma inquestionável para a criança? O material cita um procedimento chamado pareamento ao modelo, certo? Sim, o matching to sample. Isso. Como isso funciona na prática sem cair naquela armadilha da repetição frustrante que a gente falou? Olha, o pareamento ao modelo é de uma elegância científica notável, justamente porque ele remove a frustração do processo. Funciona assim: você apresenta um estímulo modelo para a criança. Um exemplo, por favor. Claro, um cartão com o número 3 impresso. Em seguida, logo abaixo, você apresenta 3 opções de escolha, que a gente chama de estímulos de comparação. Pode ser uma foto com 6 maçãs, outra com 5 maçãs e uma terceira com 3 maçãs. Tá, e aí a criança tem que achar certa. Isso. A tarefa do aprendiz é parear o modelo à opção correspondente. Mas o que diferencia isso de um teste comum de escola é que o ambiente é programado para o acerto. É o que chamamos de aprendizagem sem erros. Mas como assim aprendizagem sem erros? Se ela apontar para 5 maçãs em vez das 3, o professor não vai corrigir dizendo que está errado? É aí que o foco muda completamente. Se o aluno erra, não tem uma punição ou um não ostensivo que gera frustração e faz a criança querer fugir da tarefa. O erro indica apenas que o arranjo ambiental foi difícil demais para aquele momento específico. Ah, então o problema foi o design da tarefa, não a Ana. Exatamente. O professor, então, facilita a tarefa. Talvez na próxima tentativa ele apresente apenas 2 opções de escolha, tornando a discriminação mais óbvia. E quando o acerto acontece, há um reforço positivo imediato. Legal. E o grande segredo por trás dessa mecânica não é apenas fazer a criança acertar o cartão. O objetivo mais profundo é criar no cérebro uma rede de relações equivalentes. Rede de relações equivalentes. Isso significa que o cérebro começa a triangular a informação? Tipo, conectar os pontos sozinho? Exatamente. É brilhante. Se a criança aprende que o símbolo escrito 3 equivale às 3 maçãs físicas, e num outro momento ela aprende que as 3 maçãs físicas equivalem ao som vocal 3, o cérebro faz a ligação que falta sozinho. Sem ninguém ensinar diretamente. Sem ninguém ensinar diretamente. A criança compreende que o símbolo 3 equivale ao som 3. Quando essa rede fecha, o conceito está cristalizado. O indivíduo passou a interagir com o ambiente de uma maneira completamente nova e autônoma. Caramba! E aí que entra uma reflexão que muda a forma de ver o mundo, eu acho. Se aprender é, fundamentalmente, mudar o próprio comportamento para interagir com esses estímulos do ambiente, como no caso da Ana, que foi super meticulosamente desenhado, o que acontece no resto das nossas vidas? Boa pergunta. Porque quando a gente não está numa sala de aula controlada, o que exatamente controla o nosso comportamento diário? Pensando nisso, me vem uma analogia. Manda. É como se a vida real fosse um videogame super complexo, mas a interface do usuário, sabe, aqueles botões na tela que indicam onde clicar, quando pular, qual direção seguir, fosse completamente invisível a olho nu. Aham. A gente está sendo guiado pelos botões, mas a gente jura que está tomando todas as decisões sozinhos. Essa analogia da interface invisível descreve com perfeição o conceito de controle de estímulos.
Nós somos, a todo momento, guiados por dimensões do ambiente que não registramos de forma consciente. Como se estivéssemos no piloto automático? Mais do que isso, o nosso sistema nervoso é uma máquina de eficiência energética. Ele terceiriza as pistas de sobrevivência e ação para o ambiente ao redor. Um exemplo muito clínico e claro disso ocorre com pessoas que sofrem de condições crônicas, Tipo o quê? tipo alergias severas ou crises de enxaqueca. A primeira conduta médica não é apenas prescrever remédios, é exigir que o paciente se torne um leitor ativo dessa interface invisível. Ah, o famoso mapeamento de gatilhos. Precisamente, o paciente precisa dissecar o ambiente. A crise de enxaqueca não surge do nada. O organismo interage com o estímulo controlador. Pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa, a luz fluorescente de um escritório numa frequência específica, o perfume usado por um colega de trabalho, um ingrediente oculto no almoço. Na medicina, existe o conceito de aura da enxaqueca. Que são aqueles sinaizinhos antes da dor vir com tudo. Isso. Aqueles sinais sutis, visuais ou sensoriais que antecedem a dor extrema. Aprender a identificar esses estímulos é literalmente aprender a ler os gatilhos que vão disparar um comportamento ou uma reação fisiológica. O ambiente dita a regra, o organismo reage. Gente, aqui é que a discussão atinge um nível quase cinematográfico para mim. Porque se estímulos naturais ou acidentais já controlam o corpo dessa forma, o que acontece quando alguém projeta ativamente, de forma totalmente intencional, esse ambiente para guiar o comportamento de massas? Aí a gente entra no design de ambientes. Sim. A arquitetura de espaços comerciais há um campo vasto disso. Os exemplos das fontes são chocantes. Vamos pegar o clássico rodízio de pizza. Durante anos, a percepção comum de quem frequenta é a de que aquele pratinho vazio que o garçom deixa no centro da mesa logo no início do serviço é só um sinal de bom atendimento. Uma gentileza. É, uma gentileza para não deixar as bordas de pizza sujas na toalha, sei lá. Essa é a leitura bem inocente do ambiente, né? Mas do ponto de vista do controle de contingências, aquele prato é um instrumento de medição de dados em tempo real. Uau! Imagina a complexidade logística de um salão com 50 mesas. Os garçons precisam saber onde focar a oferta. À medida que as fatias são consumidas, as bordas se acumulam naquele prato central. Visualmente, aquele prato funciona como um gráfico de saciedade. Um medidor de fome? Exato. Quando o prato começa a transbordar, é o estímulo visual imediato à luz vermelha para a equipe de garçons. É o sinal para começarem a passar com muito menos frequência ou ignorarem sutilmente aquela mesa. E aí, eles direcionam um fluxo de comida para quem acabou de chegar. É genial e assustador ao mesmo tempo. E a genialidade não para aí. Eu confesso que sempre vi a pizza doce no final do rodízio como o grande final, sabe? Um mimo, uma forma do restaurante dizer muito obrigado, volte sempre. Uma sobremesa para deixar o cliente feliz. Sim, eu achava que era só isso. Deixa o cliente feliz, mas o propósito é pura biologia comportamental. A pizza doce é o interruptor de desligamento. Sério? Pensa bem, quando o cliente ingere uma carga altíssima de açúcar refinado e carboidrato rapidamente, logo após uma refeição pesada, ocorre um pico de insulina. Isso gera uma cascata de sinais fisiológicos que informam o cérebro tipo plenitude máxima atingida, fim da alimentação. Caramba! É um gatilho biológico avassalador que substitui a sensação de que ainda cabe mais um pedaço salgado por um infartamento quase imediato. O objetivo real da pizza doce é fazer com que a mesa coletivamente decida pedir a conta. Liberando espaço para o próximo grupo. Exato. É controle de rotatividade puro. E por falar em rotatividade, tem o exemplo das churrascarias de rodízio, que o estudo traz que é simplesmente brilhante. Eu costumava achar que as cadeiras pesadas de madeira, que são super retas e rígidas, eram apenas uma escolha estética, uma decoração mais rústica. Até brincava que pioravam a postura. Mas o desconforto é o verdadeiro produto ali, não é? O desconforto sutil é a ferramenta de controle. A coluna humana possui curvaturas naturais. Uma cadeira perfeitamente reta e de material rígido vai gerar microtensões na região lombar e nas coxas. Mas a pessoa não percebe logo de cara. Não. Nos primeiros 20 minutos, no meio daquela fartura de comida toda, o cliente não nota nada. Mas após 45 minutos ou 1 hora, o corpo começa a enviar sinais de alerta. O cliente não pensa conscientemente que a cadeira não é ergonômica. Ele só quer ir embora. Isso.
Ele simplesmente sente uma vontade inexplicável de ir embora, de levantar dali, justificando mentalmente que já comeu demais. O design do mobiliário limita o tempo de permanência de forma totalmente invisível. E isso escala para lugares ainda maiores: aeroportos e shoppings. Nos aeroportos, a gente vê aquelas fileiras de cadeiras de metal com designs futuristas, muito bonitas para revistas de arquitetura, mas frias e implacáveis para o corpo humano. Desconfortáveis ao extremo. Muito. O resultado prático é que um passageiro esperando uma conexão de 3 horas não consegue ficar sentado ali de forma passiva. Ele levanta para esticar as pernas e, coincidentemente, acaba passando na cafeteria para comprar um café super faturado ou entra na livraria logo em frente. É um convite ao consumo. E no caso dos shoppings, as praças de alimentação quase invariavelmente estão no último andar. Se a pessoa entra com fome, ela é forçada a percorrer um labirinto vertical de vitrines com promoções estrategicamente iluminadas. A jornada até o hambúrguer aumenta drasticamente a probabilidade de uma compra por impulso no caminho. É fundamental a gente compreender a sutileza desse mecanismo. Ao descrever essas dinâmicas, a ciência comportamental não está afirmando que as pessoas são robôs sem vontade própria, sabe? Sim, ninguém está te forçando com uma arma a comprar o café. Exatamente. Não se perde o poder de escolha. A questão central é a manipulação das probabilidades. O indivíduo ainda decide se vai ou não comprar o café no aeroporto, mas o ambiente inteiro foi meticulosamente arranjado para tornar a probabilidade de sentar e não fazer nada extremamente baixa. E a probabilidade de levantar e consumir, altíssima. Perfeito. E para as dificuldades do dia a dia. Porque se a arquitetura comercial usa o ambiente para guiar o comportamento com tanta precisão, o que acontece quando esse controle de estímulos sofre um curto-circuito na mente de um aluno? Ou de qualquer pessoa tentando aprender algo novo, né? Sim, isso nos leva à incrível história que está na fonte sobre a aluna do 2º ano e o mistério da letra H. Para quem lidera equipes, educa filhos ou ensina qualquer coisa, isso é um divisor de águas. A professora chamou um especialista porque tinha certeza absoluta de que a menina possuía um déficit cognitivo grave. Ela já tinha até o diagnóstico informal na cabeça. Sim, incapacidade de aprendizagem. E por quê? Porque na hora do ditado, usando daquelas letras de plástico de molde maiúsculo, a professora pedia a palavra galinha. E a menina escrevia de forma bizarra, N-L-N-A. Galiuna. Isso. Em vez de usar a peça do H, ela usava um L seguido de um N. Aos olhos da professora, a criança estava falhando miseravelmente. E a beleza da investigação comportamental, se conectarmos isso a um quadro geral, está justamente em não aceitar essa falha como um traço inerente da criança. Quando o especialista sentou com a menina e explorou o repertório dela, o mistério foi resolvido. Sem nenhum laudo de déficit. 0 déficit cognitivo. Houve, na verdade, uma eficácia extraordinária em seguir regras do passado num ambiente presente que havia mudado. A tal da interface que mudou. Isso. Durante a alfabetização no 1º ano, a professora anterior usou um truque mnemônico para ensinar o traçado da letra H minúscula cursiva. Ela ensinou à turma uma regra verbal. Ela disse, para fazer o H cursivo, pensem que é a letra L bem coladinha com a letra N. E a criança internalizou essa regra perfeitamente. Perfeitamente. O grande problema foi o conflito de interfaces. Voltando à analogia do videogame, no 2º ano o ambiente visual mudou drasticamente. A nova professora estava usando letras soltas, de plástico, e totalmente em formato de forma maiúscula. Exato. Naquele monte de letras plásticas, não havia nenhuma peça que se assemelhasse a um L cursivo, fundido a um N. Diante de uma sílaba complexa como o inhá, o cérebro da criança buscou o estímulo controlador conhecido. Que era a regra antiga. Isso. Como ele não estava lá no formato de uma única peça de plástico, a criança aplicou a regra de forma lógica. Ela pegou a peça do L, pegou a peça do N e colocou as duas juntas. O erro não estava na cognição da aluna, estava na divergência brutal de controle de estímulos. Uma via de mão dupla que não se encontrava. A professora olhava para o padrão ortográfico formal, esperando que a criança reagisse àquele estímulo visual padrão. A aluna operava sob o controle de uma regra auditiva ensinada 1 ano antes.
Eram dois mundos de estímulos colidindo na mesma mesa. Nossa, é uma lição monumental de empatia investigativa. Isso força a pergunta de quantas pessoas são rotuladas como inaptas no ambiente corporativo ou na escola, quando na verdade apenas estão olhando para a dimensão errada do problema. O paralelo disso com a matemática também é muito revelador. Sem dúvida. Para quem já domina a lógica, saber que 3 mais 1 é igual a 4 significa automaticamente saber que a incógnita pode mudar de lugar. Mas a mudança de lugar é um choque de realidade para quem está aprendendo. Imagina que um aluno passou meses resolvendo folhas de exercícios onde o formato é sempre um número, o sinal de mais, outro número, o sinal de igual e o espaço em branco. Ele aprende a reagir a essa estrutura específica. Fica condicionado àquele layout. Exato. Se o professor de repente muda a equação para um espaço em branco mais 1 igual a 4, o adulto acha que é o mesmo problema. Mas para a criança, a posição física dos elementos no papel é um estímulo controlador primário. Mudar a posição da incógnita não é alterar um detalhe, é desconstruir o contexto inteiro. É um problema visualmente inédito para ela. Completamente. Ela não tem repertório de resposta programado para essa nova interface visual. E aprofundando nos mistérios neurológicos, o material mostra que isso ilumina de forma genial casos clássicos como a dislexia. Porque sempre se pensou na confusão de letras como P, Q, B e D como um defeito de visão ou de processamento de imagem puro. Mas sob a ótica comportamental, o que a dislexia nos mostra é um conflito fascinante com a nossa própria herança evolutiva, não é? É fascinante mesmo. O cérebro humano não evoluiu para ler símbolos em 2 dimensões. Durante milhões de anos de sobrevivência na savana, o foco do sistema visual era o reconhecimento da forma de um objeto, independentemente da orientação espacial dele. Faz sentido. Se eu vejo uma cadeira de cabeça para baixo, meu cérebro sabe que é uma cadeira. Isso. Se você vê um tigre de lado ou de frente, a forma geral grita perigo. A orientação não muda a essência do objeto. Mas na invenção recente da escrita, nós pegamos uma forma, um círculo, com um traço acoplado e decidimos arbitrariamente que se o traço estiver para a direita e para cima, é um D. Se virar para baixo, é um P. A orientação espacial passou a ser o estímulo controlador definitivo. Exatamente. Se a circuitaria neurológica de uma criança ainda opera forte na regra evolutiva antiga de que a forma importa mais que a direção, o conflito ocorre. Não é que ela não enxerga a letra. Não. É que o cérebro dela não priorizou a orientação espacial como sinal de alerta crucial. É como se o software de filtragem de estímulos estivesse descalibrado para a tarefa super específica da leitura ocidental. E falando em falhas de software de filtragem, o caso clínico da paciente com Alzheimer que o estudo cita fecha essa discussão com uma força emocional e científica impressionante. Aquele caso de cair o queixo. O declínio das habilidades aritméticas a levou a um ponto em que o reconhecimento de dinheiro se desfez. Ela segurava uma moeda de R$1 e afirmava, com total convicção, que possuía uma moeda de R$5. E a explicação para esse fenômeno específico é uma aula sobre como a mente processa o ambiente, porque ela viu o número 5 numa moeda de R$1. Pois é, porque A moeda de R$1 tem um design super distinto. É o núcleo prateado, cercado por um anel dourado largo e boleado. Num cérebro neurotípico, com as funções cognitivas intactas, esse detalhe dourado é processado apenas como uma característica periférica. O foco vai para o número 1 estampado no centro. o 1 é o que importa. Mas com a deterioração causada pelo Alzheimer, a capacidade de inibir informações irrelevantes falha. O software de filtragem quebra. Aquele anel dourado espesso tornou-se o estímulo controlador dominante. Nossa, Visualmente, a robustez do anel dourado sequestrou a percepção dela, fazendo uma alusão visual forte à estrutura arredondada e mais cheia de um número 5 ou de moedas antigas que ela conhecia. então não era só esquecimento. Não era apenas esquecimento financeiro. Era o cérebro perdendo a capacidade de focar na dimensão correta do objeto e se rendendo ao estímulo visual mais ruidoso.
Essa jornada toda pelas engrenagens da mente e do ambiente nos obriga a consolidar uma visão quase investigativa da vida. Desde o caso da Ana precisando conectar maçãs ao desenho do número 3. Passando pelo garçom lendo o gráfico de saciedade feito de bordas de pizza. Sim, até o cérebro de uma paciente sendo enganado por um anel dourado numa moeda. O grande ensinamento prático de toda essa imersão, para quem está ouvindo a gente, é que, diante de uma falha de aprendizado ou de uma recusa em adotar um novo comportamento, a resposta mais fraca possível é insistir na repetição cega. Forçar a barra não resolve. Não resolve. Se alguém não avança, a tarefa não é forçar. A tarefa é dar um passo atrás, assumir a postura de um detetive mesmo e descobrir para qual dimensão invisível do ambiente aquela pessoa está genuinamente olhando. Essa postura investigativa é absolutamente essencial para qualquer forma de ensino ou interação humana produtiva. Mas, sabe, ela também nos empurra para uma reflexão inevitável que vai muito além da pedagogia ou da clínica. Qual reflexão? Ao longo dessa discussão toda, a gente mapeou exaustivamente como a posição de um símbolo, a ergonomia de um assento ou a quantidade de açúcar numa sobremesa determinam nossas ações de forma quase matemática. Sim. O que levanta um questionamento profundo sobre os pilares da nossa sociedade contemporânea. O questionamento sobre a verdadeira extensão do que chamamos de livre-arbítrio. Exatamente. A gente caminha pelo mundo com a firme convicção de que somos os arquitetos conscientes e solitários de cada escolha que fazemos. Mas as evidências mostram que as nossas decisões de consumo, os nossos limites de permanência num lugar e até a forma como o nosso cérebro lê a realidade são tão maleáveis. Tão moldáveis pelo ambiente, né? Sim. Tão previsivelmente regidos pelo design minucioso do ambiente ao nosso redor. Fica a dúvida. Em que momento as nossas escolhas são realmente nossas e em que momento elas são apenas o nosso sistema nervoso reagindo com precisão absoluta a uma arquitetura invisível que foi estrategicamente projetada por outra pessoa? É um encerramento que balança as estruturas. E, no fim das contas, talvez a verdadeira face do autodidata moderno não seja de uma mente mágica que absolve o mundo passivamente, mas sim a mente que compreende essas cordas invisíveis, que decifra essa interface oculta do mundo e finalmente aprende a programar o próprio ambiente para guiar o seu próprio destino. Fica a reflexão.